Então, agora, valendo, muito boa noite a todos. Hoje a gente vai gabaritar uma prova. Deixa eu abrir a prova, que é mais fácil. Muito bem. Hoje a gente vai gabaritar uma prova de 2018, também uma prova recente. Prova de 2018, o cargo é para escrivão e a metodologia é a metodologia CESP. Ou seja, se você acerta uma questão, maravilha. Se você erra uma questão, você tem os pontos anulados de uma certa. Então, essa é uma prova que a gente faz prestando muita atenção. Então, hoje gabaritamos a prova, começamos a gabaritar a prova da CESP 2018, Polícia Federal, o cargo é de escrivão. Você também pode acompanhar os novos materiais, aula, provas comentadas, gabaritos das principais provas dos mais variados concursos, também no meu canal do YouTube, que é Profa Jacira Barbosa. Então, vamos à prova objetiva. Essa foi uma prova do bloco 1, e tem um enunciado na prova interessante. Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, isso, na verdade, é o enunciado de cada questão. Marque na folha de resposta para cada item o campo designado com o código C, caso julgue o item certo, ou o campo designado com o código E, caso julgue o item errado. Em algumas folhas de rosto da prova dessa banca, da CESP, eles explicam a metodologia. Só tem duas opções de resposta, ou é certo ou é errado. Certo, você recebe o ponto. Errado, você anula uma questão que tenha acertado anteriormente. Eu acho que isso não se faz, mas vamos lá. Vou ler o texto. Com relação às ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue os itens seguintes. Como se pode imaginar, não foi o latim clássico dos grandes escritores romanos e latinos e falado pelas classes romanas mais abastadas que penetrou na Península Ibérica e nos demais espaços conquistados pelo Império Romano. Foi o latim popular, falado pelas tropas invasoras que fez esse papel. Essa variante, o vulgar, sobrepôs-se às línguas dos povos dominados e com elas caldeou-se, dando origem aos dialetos que viriam a se chamar genericamente de romanços ou romances, do latim romanice, isto é, à moda dos romanos. No século V d.C., o Império Romano ruiu e os romanços passaram a diferenciar-se cada vez mais, dando origem às chamadas línguas neolatinas ou românicas, francês, provençal, espanhol, português, catalão, romeno, rético, sardo, etc. Séculos mais tarde, Portugal fundou-se como nação, ao mesmo tempo em que o português ganhou seu estatuto de língua, da seguinte forma: enquanto Portugal estabelecia suas fronteiras no século XIII, o galego-português patenteava-se em forma literária. Cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se em uma expansão de conquistas que, à imagem do que Roma fizera, levou a língua portuguesa a remotas regiões: Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Singapura, Índia e Brasil, para citar uns poucos exemplos em 3 continentes. Muito mais tarde, essas colônias tornaram-se independentes.
o Brasil no século XIX, as demais no século XX, mas a língua de comunicação foi mantida e é hoje oficial em 8 nações independentes: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esse é um texto de José Carlos de Azevedo, do Instituto Antônio Wise. Antônio Wise é um gramático poderoso da língua portuguesa, autor, inclusive, da reforma ortográfica, que nós conhecemos como a reforma nova, que mudou muita coisa, mas que, na verdade, é de 1990, de nova não tem nada. E aí, de acordo com o texto, que não é um texto fácil, é um texto técnico que explica, que explicita o surgimento do que nós chamamos hoje de nosso idioma de língua pátria. Muito embora não sejamos portugueses, o nosso idioma é o português. Poderia ser o brasilês, já que estamos no Brasil, já que temos expressões linguísticas variadíssimas, muda a região, muda a forma da gente se expressar. Mas isso tudo é o que é, na coloquialidade do discurso da fala. Então, conversando, falando, até escrevendo, somos assim, bastante flexíveis no uso da língua. Mas essa é uma língua portuguesa, não é uma língua brasileira. E por ser uma língua portuguesa, cujo uso compartilhamos com vários países, conforme esse texto histórico nos informa, nos orienta, é preciso, faz-se necessária uma leitura apurada, atenta, com lápis, borracha, marcador de texto, caneta vermelha, para a gente ir fazendo as anotações que o texto demanda. Diz assim a primeira questão. De acordo com o texto, o português deixou de ser língua de comunicação em Singapura, na Índia. Está lá na linha 28. Vamos lá na linha 28. Atenção, se você quer ter um bom desempenho nas questões de ordem semântica, e a gente vem insistindo com essa temática semântica dos textos, semântica como ciência, semântica das conjunções, semântica dos conectivos, só se fala em semântica porque é o que existe de mais atual na elaboração das questões das mais variadas bancas, tá certo? Então, esse ir e vir no texto é uma obrigatoriedade, porque ainda mais um texto técnico, a gente não tem condição de memorizar absolutamente nada. Então, para que até porque a gente está diante de uma prova que só tem 2 opções de resposta, ou é certo ou é errado. Então, você tem que estar muito convicto do que vai responder. E essa convicção, essa segurança, só vem de uma leitura apurada do texto. E, por isso, o ir e vir. A primeira questão fala que, na linha 28, de acordo com o texto, o português deixou de ser língua de comunicação. Onde? Em Singapura, na Índia. É isso que diz em Singapura e na Índia. É isso que diz o texto na linha 28? Não sei. Vamos olhar? A linha 27, lá na metade, estou no penúltimo parágrafo, diz assim: o Brasil no século XIX, as demais no século XX, mas a língua de comunicação foi mantida. De acordo com o texto, o português deixou de ser língua de comunicação. Aqui está dizendo que a língua foi mantida.
mas deixou de ser comunicação em Singapura e na Índia? Linha 28, mas a língua de comunicação foi mantida e é hoje oficial em 8 nações. Então, das opções que temos de certo e errado, qual a marcação que vamos fazer? Errado. Olha o que diz o enunciado da questão. De acordo com o texto, a resposta está no texto, não sai da nossa cabeça, tem que estar no texto. Então, de acordo com esse texto, o português deixou de ser a língua de comunicação em Singapura e na Índia. Não tem essa afirmação explicitada. Precisaria aparecer com todas as letras no texto. Não aparece, sem sombra de dúvida, está errado. Então, a maneira de acertar essa questão de número 1 é marcando a letra E. Vamos para 2. Lá na linha 7, tem uma forma verbal, caldeou-se. Relaciona-se no texto ao sentido de mistura, fusão, associação. Será? Vamos lá na linha 7, buscar o termo caldeou-se. Linha 7, está marcado aqui no texto. Essa variante vulgar sobrepôs-se às línguas dos povos dominados e com elas caldeou-se, dando origem aos dialetos. Voltemos para a questão de número 2. Essa forma verbal, caldeou-se, relaciona-se no texto ao sentido de mistura, fusão, associação, sim ou não? Sim. Caldeou-se, se bandeou, se misturou, se embolou, mistura, fusão, associação, e por isso a número 2 está correta, letra C você deve marcar. Vamos para a questão de número 3. Do trecho, está lá na linha 16 a 18. Séculos mais tarde, o português ganhou o seu estatuto de língua. É correto inferir, deduzir, achar, entender que por volta do século XIII se criou a primeira gramática da língua portuguesa? É certo. Voltemos aqui para o enunciado da questão. Do trecho, séculos mais tarde, o português ganhou o seu estatuto de língua. É correto afirmar que por volta lá do século XIII se criou a primeira gramática da língua portuguesa? Claro que não. Século XIII começou a se falar no país em organização, padronização, adoção de estudos da gramática contemporânea a partir da Semana de Arte Moderna, que data de 1922. Já não era século XIII, tá certo? Então, a questão de número 3 está errada. É posterior a essa data. 4. A expressão língua de comunicação constitui, pelo contexto, um sinônimo para o termo galego-português. Está lá na linha 28, língua de comunicação. Voltemos para a linha 28. O Brasil, no século XIX, as demais no século XX, mas a língua de comunicação foi mantida e é hoje oficial em 8 nações independentes. Então, aqui, nesse último parágrafo, a gente tem a informação de que a língua de comunicação, que é o português, para esses países, foi mantida e é hoje oficial em 8 nações independentes. E aí nós voltaríamos ao texto. A expressão língua de comunicação que vimos na linha 28, que é a língua utilizada por 8 nações, constitui,
pelo contexto, um sinônimo para o termo galego-português está lá na linha 19. Vamos voltar à linha 19. Que diz a linha 19? Enquanto Portugal estabelecia suas fronteiras no século XIII, o galego-português patenteava-se em forma literária. E nós estamos falando em língua de comunicação. Não estamos falando de tratados da literatura. Ok? Tá certo? Então, a questão de número 4, você precisa marcar a letra E. 5. A correção do texto seria mantida se as vírgulas que isolam o trecho dos grandes escritores romanos e latinos e falado pelas classes romanas mais abastadas, está lá na linha 2 e 3, fossem substituídas por travessões. A correção do texto seria mantida se as vírgulas fossem substituídas por travessões. Voltemos à linha 2 e 3 do texto. O trecho é dos grandes escritores romanos. Vamos lá na linha 2 e 3. Como se pode imaginar, não foi o latim clássico. Dos grandes escritores romanos e latinos e falado pelas classes romanas mais abastadas, não foi o latim clássico que penetrou na Península Ibérica. A característica do aposto é um termo que geralmente vem entre vírgulas, mas pode estar entre parênteses, entre hífen duplo, entre colchetes. Aposto é um termo que agrega algum valor ao texto, geralmente o que foi dito anteriormente é acrescentada uma justificativa, uma explicação. Essa é a função do aposto. O aposto geralmente vem entre vírgulas, mas também pode vir entre outros sinais de pontuação. E o enunciado diz assim: a correção do texto seria mantida se as vírgulas que isolam esse trecho que acabamos de ler fossem substituídas por travessões, a correção do texto seria mantida? Seria assim. Seria assim. Se a gente, no lugar de 2 vírgulas, colocasse igualmente 2 sinais. Ou é vírgula, vírgula, ou é hífen, hífen, travessão, travessão, colchete, colchete, abre parênteses, fecha parênteses. Se a gente faz essa substituição de sinais de pontuação, a correção do texto é mantida assim. 6. A expressão esse papel, lá na linha 6, refere-se à penetração do latim na Península Ibérica e nos demais espaços conquistados pelo Império Romano, que está na linha de 3 a 5. Se a referência é linha 6, você precisa ler o texto todo, tá certo? A expressão esse papel refere-se à penetração do latim. Voltemos para a linha 3, 5 e 6, lá no início do texto. Falado pelas classes romanas mais abastadas, como se pode imaginar, não foi latim clássico que penetrou na Península Ibérica e nos demais espaços conquistados pelo Império Romano. Não foi. Foi o latim popular. Voltemos para a questão. Esse papel refere-se à penetração do latim na Península Ibérica e nos demais espaços conquistados pelo Império Romano? Sim, é isso que diz o texto. Por isso, a informação está correta.
E você deve marcar a letra C. Esse é o trabalho, é a dinâmica que você vai precisar para fazer, para realizar a sua prova sem maiores sustos. É se apropriando do texto, investigando a localização do que o enunciado pede no texto. Por isso, esse ir e vir. Se fazer mais uma, a gente não vai conseguir fazer a prova toda. Dado o trecho, a imagem de que Roma fizera, lá na linha 22, 23, é correto concluir que Portugal, em sua expansão de conquistas, atuou de forma idêntica à forma que o Império Romano adotou para conquistar a Península Ibérica? Estamos na questão de número 7, paramos aqui e voltamos no próximo episódio. Vou dar stop aqui para poder conversar com vocês. Deixa eu pausar.